Bom dia, turma! Há quanto tempo, né? Nós não temos aula aqui pelo YouTube com vocês. Então, como vocês sabem, eu tive doente durante a semana atrasada e a semana que passou a gente teve prova. Então, a gente ficou aí quase 2 semanas praticamente sem ter aula. Mas eu estou de volta, já estou bem recuperada e hoje, não somente hoje, mas durante toda a semana, eu resolvi resolver as questões das provas com vocês, né? Resolver toda a prova, tirar todas as dúvidas que possivelmente vocês poderiam ter e assim vocês também ficam sabendo a quantidade de questões que vocês acertaram, onde foi que vocês erraram e aí fica mais tranquilo em relação às suas notas, né? Eu disse que, se vocês perceberam que na prova ela não tinha o valor, mas eu já coloquei nota em todas elas, né? E no final da avaliação, no final da resolução da avaliação, eu vou dizer o valor que a prova teve, tá? Então, vamos começar pela nossa prova de geografia, né? E aí, ela tinha como conteúdos migração e os setores da economia. Bom, na primeira questão, vinha pedindo para vocês darem a definição do que era migração, né? Então, a migração pode ser definida como? Então, vamos analisar questão por questão. Eu já coloquei aqui que a alternativa correta é a letra E, não é isso? Mas, nós vamos analisar por que as outras questões não estão corretas. Na letra A, dizia o seguinte: a entrada de imigrantes em um determinado país. Bom, poderia ser essa alternativa? Poderia. Só que a gente sabe que o termo migração, ele pode ser dividido em mais outros termos, outras nomenclaturas. Então, nós temos imigração e nós temos emigração. Além de também termos as migrações internas e as migrações externas. Então, a letra A, ela vem se referindo à imigração, tá? Porque é a entrada de imigrantes em um determinado país. Então, quando há essa entrada de pessoas, a entrada de imigrantes em um determinado país, essas pessoas elas são chamadas de imigrantes e não migração. É um tipo de migração, porém não é a definição geral de migração. Na letra B, dizia que a saída de imigrantes de um determinado país para o outro. Novamente, como eu já havia falado em aula, a saída de imigrantes de um país para o outro é chamado de emigração, porque a pessoa ela sai do seu país de origem e vem para outro. Então, essa migração, essa movimentação, ela é chamada de emigração. A pessoa que sai do seu país vai para outro, que sai de um lugar de origem vai para outro, ela é chamada de emigração. Então, a letra A é imigração, a letra B é emigração. Então, se tivesse perguntando a definição de imigração, seria a letra A. Se fosse a definição de emigração, seria a letra B. Bom, letra C, o deslocamento populacional pelo território de um país. Quando as pessoas se deslocam de um estado para o outro, de um lugar para o outro, essas migrações, é um tipo de migração, mas são as migrações internas, onde as pessoas elas não saem do seu país, elas fazem todo esse deslocamento de um estado para o outro, município para o outro e por aí vai, ok? Letra D. As políticas públicas de controle de natalidade implantadas pelo governo para controlar o crescimento populacional. Essa letra D vocês não tinham nem que pensar, porque eu não falei sobre isso na aula sobre migração. Então, não tinha nada a ver com o termo migração. Isso aí é outra coisa que a gente vai estudar mais na frente. Então, essa questão já tinha que ser descartada na primeira vez que vocês lêem, porque dentre as 5 alternativas, essa é a única que não tinha relação com migração, que foi o que a gente estava estudando. Por que a letra E é a correta?
Porque ela diz que é qualquer deslocamento espacial realizado por uma pessoa ou por parte de uma população. Então, migração, ela é qualquer deslocamento, seja ele de um país para o outro, seja ele de um município para o outro, de um estado para o outro. Ele é de uma forma geral, é um conceito geral de migração. É o deslocamento de qualquer lugar, de qualquer pessoa ou de grupo de pessoa. Quando ele fala parte de uma população, é um grupo de pessoas, uma família, um grupo de amigos. Então, por isso que a questão é a correta na primeira alternativa, na primeira questão, ok? Vamos lá para a segunda pergunta. Quando o indivíduo sai de um país em busca de melhores condições de vida, ele recebe o nome de... Então, eu acabei de falar para vocês. Quando o indivíduo ele sai de um país e para o outro em busca de condições melhores, ele é chamado de imigrante, tá? Então, a única alternativa que vocês poderiam se confundir era a questão de A e C, porque foi o que a gente estudou em sala de aula. Peregrino vamos lá para a letra B. Forasteiro é algo totalmente diferente do que a gente estudou em sala de aula. E peregrino também, peregrino é alguém que sai de um lugar para o outro, mas é numa missão, numa promessa. E gringo é alguém estrangeiro. Então não tinha nada a ver com o que a gente estudou em sala de aula, o fato desse deslocamento. Então a questão correta, a alternativa correta é a letra A, imigrantes. Na terceira questão, dizia o seguinte: migração é o deslocamento espacial de um indivíduo ou de parte da população de um lugar para o outro. Olha só, na terceira questão, vinha dando a resposta da primeira questão. Então, se vocês tivessem prestado atenção nas questões, nos textos que as questões vinham trazendo no enunciado, vocês conseguiam fazer essa prova tranquilo, porque uma questão complementava a outra. A primeira complementava a segunda, a terceira complementava a primeira, então todas as questões estavam ligadas. Se vocês tivessem prestado bem atenção, vocês conseguiam fazer essa prova sem problema nenhum. Mas vamos lá. Migração é o deslocamento espacial de um indivíduo ou de parte da população de um lugar para o outro. A principal causa da migração no mundo e no Brasil tem origem... Lembra que eu falei na aula que as pessoas elas se deslocam, elas saem, ela faz essa migração para conseguir melhores condições de vida, um emprego melhor, um lugar melhor para se viver. Então, a única alternativa que tinha relação com a questão de melhora de vida, de melhora de emprego, era a letra A, que vinha falando de econômica. Então, a maior causa principal de todas é a econômica, porque as pessoas querem sair de um emprego ruim ou então do desemprego, ou seja, quando elas não têm emprego nenhum, para conseguir algo melhor, para conseguir um emprego e sustentar sua família ou si próprio sustentar. Então, a letra B não tinha nada a ver, não envolvia política. As outras questões, a letra B, C, D e E, elas poderiam ser uma causa, porém não são não é a principal. A principal é a econômica. Algumas pessoas saem sim dos seus lugares por causa de política, de cultura, de ambiente e de religiosidade. Porém, não é a principal. Então, vocês têm que prestar bem atenção nessa palavrinha aqui. Principal. E aí, vocês iam matar a charada na hora, porque eu sempre falei que a principal causa era a econômica, tá? Na quarta questão, dizia o seguinte: o Sudeste brasileiro foi durante muitos anos a região brasileira que mais recebeu migrantes. No entanto, nas últimas décadas, esse cenário mudou. Atualmente, a região Centro-Oeste é o principal destino para os fluxos migratórios. Essas regiões recebem imigrantes de várias partes do Brasil. O complexo regional brasileiro, que é a principal origem de imigrantes que saem, Então, a pergunta era simples. Qual é a região brasileira que mais faz migração? Eu sempre falei para vocês desde o início.
que as pessoas saíam do seu lugar, da sua região, e iam principalmente para o sul do país. E de onde eram essas pessoas? Do Nordeste, tá, gente? A maioria das pessoas que se deslocavam era do Nordeste. E apesar desse número ter diminuído, apesar dos fluxos migratórios terem diminuído, mas os que ainda aconteciam eram as pessoas que saíam do Nordeste. Então, por mais que os fluxos migratórios tivessem diminuído, que as pessoas estivessem fazendo menos migração, mas aquelas que ainda faziam, aquelas que ainda fazem, no caso, elas saem do Nordeste, elas saem da nossa região. Então, por isso que a resposta para a questão 4 era a letra E, Nordeste. Bom, essa quinta questão eu dei de graça para vocês. Só interpretação de texto e nada mais, tá? Então, o texto falava sobre imigração. Então, dizia o seguinte: no início do século XVI, imigrantes vindos de diversos países começam a chegar ao Brasil na expectativa de construir uma vida nova, atraídas pelas riquezas de um país recém-descoberto. Com eles chegaram também seus sonhos, sua cultura e um modo de ser muito diferente do que estávamos acostumados. Daí surge a diversidade da qual nosso país é formado. Os principais grupos de imigrantes do Brasil são formados por portugueses, italianos, espanhóis, alemães e japoneses. Bom, e a questão perguntava o seguinte: de acordo com o texto, o Brasil recebeu vários imigrantes. Quais foram eles? Então estava mais que na cara. Além do texto ter trazido em negrito, ou seja, destacado esses nomes, era só você ler esse último parágrafo que você matava a charada na hora. Então, a resposta é portugueses, italianos, espanhóis, alemães e japoneses. Na sexta questão, tinha que prestar atenção um pouquinho na aula que foi dada sobre os setores econômicos. Então, na quinta questão, a gente encerra a migração e a partir da sexta, a gente começa a falar do setor econômico. Então, vocês tinham que analisar as imagens, as 3 imagens que foi colocado na prova e responder e assinalar ou marcar a alternativa que estava correta, tá? Então, por que a letra D está certa, que eu já coloquei aqui, eu estou sempre colocando as alternativas corretas aqui. Por que a letra D está correta e as outras estão erradas? Bora lá. Letra A. As imagens 1 e 2 referem-se ao setor secundário da economia. Vamos lá. 1 e 2, tá? 1, 2 e 3, nessa ordem. Gente, por que a alternativa A está errada? Porque a questão, as imagens número 1 e número 2, elas não são do setor secundário. A única que é do setor secundário é a imagem número 2. Por quê? Vamos recordar. O que o setor primário traz? O setor primário é aquele setor que é trabalhado no campo, que os agricultores trabalham lá para transformar, para retirar a matéria-prima das avaliações que tem lá, de todo o processo de retirada do solo e tudo mais. Então, é tirado tudo isso do campo e levado para o setor secundário. O que o setor secundário faz? O setor secundário, ele trabalha com indústrias. Então, são lá que são transformadas as matérias-primas em objetos, produtos e entre outras coisas que a gente conhece e compra. E o setor terciário é aquele que vende esses produtos e que presta serviço, como os mercados, as lojas, as pessoas que trabalham nesses lugares. Então, todos esses temas, essas pessoas fazem parte do setor terciário, tá? Então, a letra A está incorreta, porque na imagem 1 trata-se de um setor terciário
terciário, pois é uma pessoa que está vendendo um produto no mercado. Então, vocês sabem que o mercado, o comércio, ele faz parte do setor terciário. A segunda imagem está correta porque está mostrando um operário dentro de uma indústria. Então, ela sim faz parte do setor secundário. Então, está incorreta porque não é 1 e 2 e somente a 2, tá? Na letra B, a imagem 3 representa o setor primário. Não, gente, eu acabei de dizer que o setor primário é dentro do campo. Aqui está mostrando um professor dando aula. Então, não tem condição nenhuma de a letra B estar correta, porque setor primário é no campo, é a agricultura. Letra C. A imagem 1 indica o setor primário, já está errado. Que eu já disse a vocês que a imagem 1, ela representa o setor terciário. E ainda vem mais erros. E as imagens 2 e 3 indicam o setor terciário, errado novamente. A segunda imagem é o setor secundário, somente a 3 é terciário. Bora lá na letra E, vamos ver por que está errada. As imagens 1, 2 e 3 representam-se, respectivamente, o setor secundário, terciário e primário. Não! O primeiro é o setor terciário, o segundo o setor secundário e, por último, o setor terciário. Tá? Então, não tem setor primário nas imagens que estão acima. É terciário, secundário e terciário. Tá bom? Então, por isso que a alternativa D, ela está correta. Porque ela diz o seguinte, que as imagens 1 e 3 referem ao setor terciário, correto, porque está mostrando a vendedora no mercado e o professor dando aula, e esses dois serviços são parte do setor terciário. E a imagem 2, o setor secundário, como eu já falei para vocês, também está correto. Sétima questão. É o conjunto de atividades econômicas responsável por extrair ou produzir as matérias-primas sobre o meio ambiente. No Brasil, é uma das atividades que menos oferece empregos, mas uma das que possui os maiores rendimentos. O texto acima é descritivo de, ou seja, você ia dizer se o texto acima estava falando do setor primário, do setor secundário, do terciário, da atividade industrial ou da atividade agrícola. Gente, eu acabei de falar para vocês. Sempre que vier no texto extrair, produzir matéria-prima, já sabem que é setor primário. Só é no setor primário que é produzido ou extraído matéria-prima. Em outro setor isso não acontece, tá? Quando ele vai para o setor secundário, ele é apenas transformado, tá? Não extraído. Por isso que sempre que vocês virem essas três palavrinhas, são parte do setor primário. Por isso que a questão certa é a letra A, setor primário. Oitava questão. Estabeleça a relação entre o setor da economia e a atividade correspondente, tá? Então, vocês iam colocar as letras aqui de acordo com o que vocês achassem que era cada coisa dessa, fazia parte de qual setor. Então, serviços. Qualquer prestação de serviço, menos no campo e na indústria, faz parte do setor terciário. Então, serviço de mercado, serviço de transporte, serviço de professor em sala de aula, serviços. Letra C, terciário. Indústria. Indústria, já falou indústria, já sabe que é o setor secundário. É lá que acontece toda a transformação. Então, não precisava nem pensar muito para matar a charada que aqui era a letra B.
Comércio, da mesma forma, comércio é setor terciário. Então, aqui também seria a letra C. Agricultura. Agricultura, campo, já sabe, setor primário. E aqui, a letra A. E por último, extrativismo. Eu falei isso em aula. Extrativismo, extrair, retirar alguma coisa de um lugar. Então, quando se fala em extrativismo dos setores da economia, fala extração de matéria-prima. Então, aqui também seria letra A. Então, a sequência seria C, B, C, A, A. Ok?